esses trechos da carta de Caminha são formidáveis para a gente começar a perceber, então, que essa literatura de informação, ela procura também não apenas informar, mas encantar, né? A gente vai ver também mais adiante que a literatura de informação também funcionava como uma espécie de estratégia para seduzir pessoas para a colônia, para seduzir portugueses a virem para a colônia. Um lugar de muitas belezas, né? Um lugar encantado, o Eldorado, um lugar maravilhoso, um lugar de maravilhas, né? E a ideia era que as pessoas se encantassem com esses textos e dissessem, não, eu quero ir, eu quero fazer essa viagem e conhecer esse novo mundo, né? Um mundo a ser criado, né? Essa civilização a ser criada. Então tem muito dessa estratégia. Vocês podem acessar a carta de Caminha, né? Vai estar disponível junto com os outros materiais. Se é que eu já não mandei, vou ver. Vocês sacaram o que eu estou falando? Estou gravando, falando se é que eu já não mandei. Com certeza eu ainda não mandei porque ainda estou gravando. Mas quando vocês assistirem a aula, provavelmente eu já terei mandado. Espero já ter mandado. Mas aí tem que usar essas estratégias para que o tempo seja um pouco menos assíncrono. Bom, Gandavo. Lembra lá atrás que eu falei que a gente ia também trabalhar algumas coisas do Gandavo? Então eu vou ler. O nome dele é Pero de Magalhães Gandavo. Então ele escreveu um tratado, um importante tratado sobre tratado descritivo em 1570, mas esse tratado que ele escreveu em 1570, quando ele viveu aqui, só foi publicado em 1826, é que se soube disso. Quer dizer, séculos depois é que esse tratado importante também vai aparecer. Então eu vou ler alguns trechos. Trata-se, aqui o Bose falando, depois um trecho do Gandavo, eu aviso quando for o Gandavo. Trata-se naturalmente de uma objetividade relativa ao universo do autor, humanista, católico, interessado no proveito do reino. Assim lamenta, então o Bose está falando do Gandavo. Assim lamenta que o nome de Santa Cruz tenha o vulgo mal considerado, preferido o de Brasil, que é o pau-brasil queimando em brasa, né? Depois que o pau da tinta começou a vir a estes reinos, ao qual chamaram Brasil, por ser vermelho e ter semelhança de brasa. Quem fala é o letrado medieval português. A sua atitude íntima na esteira de Camões, e que se rastreará até os épicos mineiros, consiste em louvar a terra enquanto ocasião de glória para a metrópole. O Gandavo, eu esqueci de falar, ele era amigo do poeta português Camões, que escreveu a epopeia Os Lusíadas, que vocês vão ver, ouviram ou vão ver na disciplina de literatura portuguesa. Por isso, não devemos exagerar nos seus gabos ao clima e ao solo, nada além de uma curiosidade solerte a serviço do bem português, né? Quer dizer, também tem aí o interesse de fazer parecer tão lindo, né? O nativismo, aqui como em outros cronistas, situa-se no nível descritivo e não tem qualquer conotação subjetiva ou polêmica. Isto posto, pode-se entrever certo otimismo, que em viajantes não portugueses chega a ser visionário, quanto às potencialidades da colônia, a quem respingou os louvores desses cronistas. Ainda imersos em uma crudelidade pré-renascentista, pôde falar sem rebuços em visão do paraíso, como leitmotiv das descrições: Eldorado, Elden recuperado, fonte da eterna juventude. Que tal? Assim eles falavam sobre o Brasil. Mundo sem mal, volta à idade de ouro. Todos esses nomes eram dados a essa terra. Mas o tom predominante,
Desculpem, mas o tom predominante é sóbrio e a sua simpleza vem de um espírito franco e atento ao que se lhe depara, sem apelo fácil a construções imaginárias. Gandalf dá notícia geográfica da terra em geral e das capitanias em particular. Lendo, aprende-se, por exemplo, que a escravidão começou cedo a suportar o ônus da vida colonial. Vejam o trecho do tratado, que eu vou ler do Tratado de Gandalf. Agora é o Gandalf falando. Né? O Gandalf falando em 1570. E a primeira coisa que os moradores pretendem adquirir são escravos, para lhes fazerem suas fazendas. E se uma pessoa chega na terra a alcançar 2 pares, ou meia dúzia deles, ainda que outra coisa não tenha de seu, logo tem remédio para poder honradamente sustentar sua família. Porque um lhe pesca e o outro lhe caça. Os outros lhe cultivam e granjeiam suas roças. E desta maneira não fazem os homens despesa em mantimentos com seus escravos, nem com suas pessoas. Vejam só. Ter escravos, 2 ou meia dúzia, era sinônimo de prosperidade à época. Quer dizer, no fundo, significava que o cara podia ser um vadio, né, que não faz nada a não ser chicotear seus escravos. E se tivesse 2, um poderia pescar, o outro poderia caçar, o outro poderia plantar para eles, para sustentar a família do senhor. E, tristemente, assim se constituiu essa colônia. Né? Então, esse sentimento desagradável de que fala o Alfredo Bose, de ser colônia e de, por tanto tempo, viver assim, marcou profundamente a nossa história. E profundamente, essas marcas profundas do passado afetaram profundamente o presente, né? E ainda vão rolar para o futuro. Então, essa literatura de informação, esse texto do Gandalf, faz a gente pensar sobre essa gente naquele tempo, e sobre esse lugar naquele tempo, e sobre como tudo funcionava naquele tempo. Faz a gente pensar, então, faz a gente ler ela como literatura, né? Promove a reflexão. Vamos ler mais. Isso aqui é muito legal. O Bose falando, o autor desse livro falando sobre o texto do Gandalf. Quer dizer, esse livro não é o livro do Gandalf, né? É o livro História Concisa da Literatura Brasileira, do professor Alfredo Bose. Mas dentro ele traz trechos dessas obras, né? Então a gente está lendo trechos do Tratado de Gandalf, escrito em 1570. Se a gente tivesse em sala de aula presencial, estaria mais evidente isso, mas então eu fico preocupado se alguém está com dúvida, então eu fico explicando. Isso vai acontecer o tempo inteiro nessas aulas, eu vou parar, explicar de novo algo que pode ter sido mal entendido, tá bom? Para que vocês me acompanhem bem. Espero que vocês estejam, inclusive, gostando dessa primeira aula. Aí o Bose fala: há na obra do Gandalf descrições breves, mas vivas de costumes indígenas, a poligamia, as guerras e os ritos de vingança, a antropofagia. Antropofagia, gente, é pessoas que comem carne humana, né? Antropofagia era as tribos indígenas brasileiras que comiam os inimigos. Isso era símbolo de força. A gente vai estudar um poema bem mais adiante, no romantismo, né, que fala dessa força a partir de devorar o inimigo. Nem faltam passagens pinturescas. No capítulo das plantas, mantimentos e frutos que há nesta província, fazem-nos sorrir certos símiles do cronista maravilhado com a flora tropical. Vamos a um trecho de Gandalf falando da flora. Vejam que legal. Uma planta
se dá também nesta província, que foi da ilha de São Tomé, com a fruta da qual se ajudam muitas pessoas a sustentar na terra. Essa planta é muito tenra e não muito alta. Não tem ramos, senão umas folhas que serão 6 ou 7 palmos de comprido. A fruta dela se chama banana. Parecem-se na feição com pepinos e criam-se em cachos. Esta fruta é muito saborosa e das boas que há na terra. Tem uma pele como de figo, ainda que mais dura, a qual lhe lançam fora quando a querem comer, a casca da banana. Mas faz dano à saúde e causa febre a quem se desmanda nela. Então, não pode comer muita banana. Eu não sabia que comer muita banana dava febre. Eu aprendi na descrição do Gandalf, que não conhecia banana, né, que descobriu a banana na descrição, até comparou com pepino. Que coisa, não? Então, por meio da literatura de informação, a gente encontra esse tipo de coisa e fica sabendo um pouco mais da gente pela visão desses escritores. Eu vou terminar por aqui por hoje, para não cansá-los muito. Eu vou tentar sempre fazer uma aula não muito exaustiva, sempre escolher bem os textos, sempre explicar de mais de uma maneira certas coisas, para que vocês não se percam e para que a gente consiga aprender um pouco, mesmo estando longe uns dos outros, tá bom? Então, próxima aula eu continuo ainda com alguns textos de informação, vou ler para vocês alguns trechos, vou comentar, vou passar a leitura para vocês. E agora que a aula acabou, lembrando o Gandalf, vou comer meu lanche, que hoje é banana, coincidentemente. Um grande abraço, valeu!